Olá, a aula de hoje é sobre controle da legalidade da administração pública. Vamos iniciar nosso estudo aprendendo o conceito de controle da legalidade da administração pública. Vamos a ele. Controle da administração pública ou controle dos atos administrativos consiste no dever atribuído pela Constituição Federal ou pela própria Lei de Fiscalização, correção e orientação da atuação dos agentes públicos no exercício de suas funções, tendo por escopo adequar as ações administrativas ao ordenamento jurídico. Definido o conceito, vamos entender os elementos que compõem este conceito, bem como a finalidade do controle da administração pública. Vamos, portanto, aprender sobre o conceito e a finalidade do controle da administração pública. É importante mencionar que o administrador, retomando um ensinamento da matéria de regime jurídico administrativo, é aquele que age segundo as previsões da lei, aquele que age secundum legem. Rui Cirne Lima, já mencionado durante o nosso curso, ensina que o controle dos atos administrativos, ele passa pela visão da própria atividade administrativa. Administrar é a atividade daquele que não é senhor, na visão de Cirne Lima. Significa dizer que todo administrador público não faz o que bem entende, não age segundo um impulso de autonomia da vontade. Esse administrador público necessariamente vincula-se a uma previsão normativa dentro do ordenamento jurídico. Nessa perspectiva, o administrador público, ele deve buscar atuar de forma correta, obedecendo os mandamentos da lei do ordenamento jurídico. O controle sobre o seu ato, sobre o ato administrativo, é inerente à própria razão de ser da administração pública. Por isso este conceito, e esta é a finalidade do controle, controlar a legalidade, controlar a legitimidade, controlar a adequação do ato administrativo ao ordenamento jurídico. Inerente à ideia de controle dos atos da administração pública é a proposta de uma legalidade ampla. Pressupõe este controle uma avaliação da legalidade no sentido estrito, mas também dos princípios conformadores do regime jurídico administrativo, assim como de todos os valores que compõem o sistema jurídico dentro da realidade brasileira. Por isso falamos em legalidade ampla ou em juridicidade. Vamos identificar que o controle da legalidade dos atos da administração pública é um controle de legalidade amplo, é um controle que vai avaliar, além do rito formal para a realização daquele ato administrativo, também o conteúdo material do ato, os pressupostos legitimadores do ato. São premissas básicas de todo controle de ato administrativo: razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, legalidade ampla. O ato administrativo é controlado porque essa é a finalidade precípua da administração pública. Ela deve se controlar automaticamente. O administrador público está gerenciando a casa de todos. Ele gerencia a coisa pública, a res pública. Por essa razão, inerente ao exercício da função pública é o controle sobre esta função, que será exercido pelo próprio administrador ou pelas demais esferas de poder, como veremos na sequência de nossa aula. Portanto, vamos fixar esta premissa inicial. A finalidade do controle dos atos da administração pública é garantir adequação à legalidade estrita,
ao ordenamento jurídico de uma forma geral, compreendendo-se aí os princípios do regime jurídico administrativo, todas as normas e valores que compõem o sistema jurídico brasileiro. Essa é a finalidade do ponto controle dos atos da administração pública e que vai permear todo o objeto do estudo na aula de hoje. Vamos agora para uma análise geral do tema e, a partir daí, o estudo sobre a classificação dos atos administrativos. Em relação à análise geral, poderíamos repetir algumas informações já mencionadas em relação à finalidade. Como análise geral, posso mencionar a vocês, alunos, a importância de existir um controle sobre os atos da administração pública para garantir os direitos fundamentais de todo cidadão. A administração pública atua com poder. Nós falamos em dever-poder, mas ela manuseia poderes, ainda que possamos defini-los como poderes instrumentais. Estes poderes, eles vão limitar e restringir a liberdade individual do cidadão. Nessa perspectiva, o controle se faz absolutamente necessário. Por isso, dentro do tema análise geral, nós temos que fixar a necessidade de um controle permanente sobre os atos da administração pública. A proposta é de que, se a administração pública manuseia poder, se este poder pode eventualmente ser desviado de seu caminho, de sua finalidade, de seu objetivo, é importante um controle rotineiro, prévio, permanente, posterior, concomitante, hierárquico. Nós vamos trabalhar diversas hipóteses de controle e também diversas esferas de controle. Por quê? Porque a administração tem a possibilidade de restringir a sua liberdade individual enquanto cidadão. E esta possibilidade precisa ser absolutamente controlada e limitada pelo ordenamento jurídico. Por isso, a necessidade e importância do controle dos atos administrativos. Esse é o grande tema do direito administrativo. Poderia mencionar que todo o direito administrativo se organizou e foi elaborado para controlar os atos administrativos. Essa é a razão de existência do direito administrativo em si. O administrador controla poder e este poder restringe a sua liberdade. Então surge um ramo do direito, o direito administrativo, que vai limitar este exercício de poder. Por isso, dentro do tema análise geral, destaco a importância da existência de mecanismos de controle dos atos administrativos dentro de qualquer ordenamento jurídico e, em especial, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos agora trabalhar a classificação dos instrumentos de controle. Em primeiro lugar, o controle da administração pública, ele pode ser um controle interno ou externo. Pode também ser um controle objetivo ou subjetivo. Por controle interno, estamos a falar daquele controle que decorre do princípio da tutela ou do princípio da autotutela. Aquele controle que pressupõe que o administrador público controle ele mesmo os seus atos eivados de vício. Estamos a falar do princípio da tutela, já estudado em regime jurídico administrativo e consubstanciado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que vocês já tiveram a oportunidade de memorizar. Aquela que menciona que a administração pública pode anular os seus atos porque eivados de vício ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Esse é um controle, portanto, interno do administrador sobre o seu próprio ato. Temos também um controle externo que é feito por diversas autoridades. Nós estamos a falar do Ministério Público, estamos a falar do cidadão, estamos a falar do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. São todas esferas de poder ou autoridades ou agentes de controle que vão efetuar controle externa corporis. É um controle feito de fora da estrutura da administração para dentro desta. O controle interno é feito
internamente com fundamento no princípio da autotutela, o próprio agente público se controlando, ou com fundamento no princípio da tutela, uma autoridade superior dentro da própria estrutura da administração, controlando uma autoridade inferior. O controle externo é realizado por agentes externos à estrutura da administração pública. E aí nós temos como exemplo o controle realizado pelo Tribunal de Contas, dentro da atividade de controle orçamentário financeiro, que vamos trabalhar na sequência. Temos o controle realizado pelo Ministério Público, que é o grande fiscal da lei. Temos o controle realizado pelo cidadão, que eventualmente se sente lesado por algum ato administrativo. E temos o controle parlamentar, legislativo, eu diria, político, e o controle judicial, provocado tanto pelo Ministério Público quanto pelo próprio cidadão. Essas são, portanto, as possibilidades de controle externo dos atos administrativos, ao lado do controle interno por tutela e autotutela do agente público dentro da estrutura interna da administração pública. A próxima classificação diz respeito a um controle objetivo e subjetivo. Controle objetivo é o controle feito pelo ato administrativo em si. É um controle feito sobre o conteúdo do ato. É um controle feito em relação ao elemento a ser alcançado pelo ato. Enquanto que o controle feito de forma subjetiva é um controle que vai incidir sobre o agente público e não sobre o ato em si. Então eu poderia dividir assim: o controle objetivo diz respeito aos elementos do ato, especificamente ao seu objeto, ao seu conteúdo. O controle subjetivo diz respeito ao agente público que pratica aquele ato. Desta forma, nós conseguimos controlar o ato administrativo sobre os mais diversos aspectos em que ele se apresenta. A próxima possibilidade de controle dentro da classificação é um controle prévio, concomitante e posterior. O controle prévio, ele é realizado antes da prática do ato. Por exemplo, numa licitação, o Tribunal de Contas pode exigir que o edital de licitação seja encaminhado à sua estrutura para que se avalie se aquele edital contém algum vício ou não, antes de começar a licitação. Este é um controle prévio. Podemos ter um controle concomitante. O ato está sendo praticado, estamos diante do processo de tomada de decisão administrativa e durante o processo de tomada de decisão administrativa está havendo controle fase a fase daquela tomada de decisão. Esse é o controle concomitante do ato administrativo. O controle posterior diz respeito a um controle que sempre irá ocorrer. É importante mencionar que o controle prévio e o controle concomitante são possibilidades. O controle posterior é uma obrigação. Todo ato administrativo sofrerá controle posterior para que se verifique legalidade, legitimidade, conveniência, oportunidade, eficiência deste ato. Sempre o controle, no mínimo, será posterior. Uma vez editado o ato administrativo, esse ato será controlado no que se refere aos seus diversos aspectos, como agora mencionado. A nossa próxima classificação diz respeito a um controle de mérito, de legalidade e de eficiência. O controle de mérito é um controle feito pelo próprio administrador. O judiciário não pode invadir o terreno do mérito do ato administrativo, o qual é insindicável, certo? E incontrolável pelo judiciário, até em respeito ao princípio da separação de poderes. O administrador deve controlar o mérito do ato administrativo. No entanto, o judiciário pode controlar os pressupostos legitimadores do mérito do ato administrativo, enfim, as razões que levaram àquela decisão, ainda que ele não possa substituir-se ao administrador e decidir por ele. Este é o controle de mérito.
O controle de legalidade é um controle sobre o rito definido na lei, um controle sobre a adequação do ato administrativo à lei em sentido estrito. E ainda, o controle de eficiência é um controle de avaliação do melhor resultado. O administrador agiu de forma a buscar a solução ótima, agiu de forma a buscar o melhor resultado, o resultado que melhor atenda ao interesse público? Essas são as perguntas que se deve fazer no sentido de controlar a eficiência do ato administrativo. Ainda em relação à classificação, é importante dizer que existe também controle hierárquico ou finalístico. Controle hierárquico é um controle que decorre da própria estrutura da administração. Toda estrutura de administração é uma estrutura escalonada de competências e hierarquizada. O melhor desenho para a estrutura da administração é o da pirâmide, onde eu tenho diluição de competência na base e concentração de competência no topo dessa pirâmide. Assim, quem está lotado no topo da pirâmide vai realizar controle hierárquico sobre os atos administrativos praticados pelos agentes públicos localizados na base desta pirâmide. Esse é um controle hierárquico, decorre do princípio da hierarquia dentro da administração pública e também do princípio da tutela. O controle finalístico é um controle que diz respeito à adequação da finalidade normativa, da finalidade estabelecida dentro do ordenamento jurídico ao ato administrativo. Todo ato administrativo vai ter que necessariamente conformar-se com esta finalidade. É um controle que confunde-se em alguma medida com o controle de eficiência, com o controle de mérito, quando falamos em pressupostos legitimadores do mérito. Busca-se a solução ótima, busca-se a finalidade normativa a ser alcançada pelo administrador naquele caso concreto. Por isso é um controle extremamente importante, porque ele vai incidir também sobre o mérito do ato administrativo, ainda que de forma reflexa, quando estivermos a falar do Poder Judiciário. Em síntese, essa é a classificação dos instrumentos de controle dos atos administrativos, extremamente importante e que merece destaque. O aluno precisa ter essa classificação como um conhecimento fácil dentro de sua cabeça, porque ela é repetidas vezes cobrada em avaliações. Vamos continuar a nossa matéria agora estudando individualmente algumas formas ou espécies de controle. Quero primeiramente falar sobre o controle administrativo ou executivo. É um controle feito pela própria administração pública dentro da estrutura do Poder Executivo. É um controle baseado na fiscalização hierárquica. É um controle, portanto, que vai pressupor controle dos superiores, dos agentes públicos superiores, em face dos agentes públicos subalternos ou inferiores. Este controle administrativo, ele é feito automaticamente e de ofício pelo próprio administrador, superior ou não, né? No caso de tutela, a autoridade superior, no caso de autotutela, a mesma autoridade, ou então ele é provocado pelo cidadão. O cidadão pode provocar o controle administrativo, e é, portanto, um controle interno, através dos recursos administrativos. Estes recursos administrativos vão dividir-se em algumas espécies e vão ser utilizados pelo cidadão para provocar a atuação da administração pública no sentido de corrigir atos que afetem os seus direitos, no sentido de corrigir atos danosos ao cidadão ou eventualmente ao interesse público. Vamos, portanto, analisar individualmente as diversas espécies de recursos administrativos. A primeira espécie é a reclamação administrativa. Fundamento desta reclamação é o direito de petição estabelecido no artigo 5º da Constituição. A reclamação administrativa pressupõe que o cidadão possa
buscar pleitear junto ao poder público em defesa de seus direitos. Ele vai formalizar uma reclamação ou um requerimento, é um outro nome, para a mesma espécie, em que ele vai dizer que há uma determinada irregularidade ou que há uma situação que está afetando ao seu direito. O fundamento é o direito de petição, estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. A próxima espécie de recurso administrativo é a representação. A representação pressupõe algo um pouco mais grave. É o cidadão denunciando uma ilegalidade ou um abuso de poder. É o cidadão buscando providências no sentido, inclusive, de responsabilizar o agente público. Não necessariamente uma ilegalidade cometida na sua vida, mas qualquer ilegalidade ou abuso de poder no exercício da função pública. A representação equivale a uma denúncia de um fato irregular praticado pela administração pública através de algum ato de seu agente público. A terceira espécie de recurso administrativo é o recurso hierárquico. Recurso hierárquico é, digamos assim, uma manifestação do cidadão em face de uma decisão que já foi tomada pela administração. Eu poderia listar o seguinte exemplo: o cidadão busca, através de reclamação, um determinado benefício na administração pública. A administração diz não a este benefício. O cidadão tem direito de recurso em face deste não, desta negativa. É o recurso hierárquico. O recurso hierárquico pressupõe já a existência de uma decisão administrativa anterior e, enfim, um pedido de nova análise por aquele cidadão que solicitou essa decisão. Este recurso hierárquico pode ser próprio e impróprio. Ele é um recurso próprio quando ele é dirigido à mesma autoridade que praticou o ato, enfim, que tomou a primeira decisão. Ele é impróprio quando ele é dirigido a uma autoridade diversa, superior daquela que praticou o primeiro ato, daquela que tomou a decisão em primeiro lugar. O recurso hierárquico, portanto, pressupõe a existência de uma decisão administrativa anterior. Se ele for encaminhado para a própria autoridade ou dentro da própria estrutura de administração, estamos a falar de um recurso próprio. Se ele for encaminhado à autoridade de outra estrutura de administração superior, estamos a falar de um recurso impróprio. A última espécie de recurso administrativo é o pedido de revisão administrativa ou de reconsideração. Esse pedido de revisão ou de reconsideração, ele pressupõe que a mesma autoridade que praticou o ato verifique novamente aquele ato e eventualmente reforme a sua decisão. É um pedido de reforma da decisão para a mesma autoridade que praticou o ato, enfim, alterando em alguma medida aquele ato de acordo com os fundamentos que o cidadão irá trazer ao caso concreto. Normalmente um pedido de revisão somente será aceito quando houver um fato novo ou quando houver uma circunstância que não tenha sido apreciada e que justifique a reforma daquela decisão anterior. Com isso encerramos o controle administrativo nas suas diversas hipóteses de provocação. Vamos agora falar do controle parlamentar ou legislativo. Esse controle parlamentar ou legislativo, ele será realizado ou de forma política, é o controle político, ou de forma técnica, é o controle financeiro. O controle parlamentar ou legislativo pressupõe ou uma atuação direta do Tribunal de Contas, e aí vamos falar de um controle técnico financeiro, ou uma atuação dos próprios parlamentares, individualmente ou através de CPIs, de comissões parlamentares de inquérito, na forma do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse é um controle decorrente da proposta de separação de poderes. A ideia é de que exista um freio do poder pelo próprio poder, um controle do poder pelo poder. Por isso o legislativo controla o executivo e vai controlar tanto no que se refere aos atos de uma forma mais política, quanto no que se refere aos atos de uma forma mais técnica, mais orçamentária, financeira. Em relação ao controle político, o parlamento vai realizar esse controle
sobre conveniência, em relação à oportunidade, em relação ao ato administrativo de uma maneira mais política. Em relação ao controle orçamentário financeiro, ou simplesmente controle financeiro, o Parlamento vai realizar esse controle através do Tribunal de Contas, de forma permanente. O controle político pode até ser eventual, o controle do Tribunal de Contas não. É um controle que sempre, no mínimo, posteriormente vai ocorrer. O Tribunal de Contas vai analisar, na forma do artigo 70 da Constituição, a legalidade de todos os atos administrativos, assim como também vai analisar a sua legitimidade, economicidade, finalidade, dentro do que estabelece o artigo 70 e 74 da Constituição. É um controle sobre os gastos públicos, por isso orçamentário financeiro. Todo ato administrativo que importe em recurso público vai ser controlado pelo Tribunal de Contas, assim como todos os atos de legalidade de admissão de pessoal serão controlados pelo Tribunal de Contas. Esse é um controle parlamentar ou legislativo nas suas duas vertentes. A política, controlada individualmente por cada parlamentar ou através de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e a financeira, controlada pelos tribunais de contas nos estados e também na União, na forma do artigo 70 e 74 da Constituição Federal. O próximo controle que pretendo ensinar é o controle judicial. Este controle judicial é significativamente importante para o Estado democrático de direito. O controle judicial dos atos da administração pública vai servir para afastar atos administrativos que violem direitos fundamentais do cidadão. Esse controle judicial, ele é provocado pelo Ministério Público, pelo cidadão. O próprio Tribunal de Contas pode levar a uma discussão judicial envolvendo o ato administrativo. É importante mencionar que o judiciário não pode invadir o terreno do mérito do ato administrativo. O que o Poder Judiciário pode fazer é analisar e controlar os pressupostos legitimadores do mérito. E aí estaríamos a falar de razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, economicidade também eventualmente. Mas ele não pode substituir-se à decisão administrativa. O juiz não pode decidir em nome do administrador. Ele pode controlar a escolha que foi realizada. Este é o controle judicial. Para que possamos completar a nossa matéria, é importante falar ainda sobre os instrumentos de provocação da atuação deste controle judicial. Os instrumentos de provocação podem ser o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública. Todas as demais possibilidades de provocação do Poder Judiciário também são válidas, mas não são caracterizadas como instrumentos por excelência de provocação do controle judicial. O mandado de segurança é o primeiro instrumento de provocação. Trata-se de uma ação de procedimento sumário especial, de uma ação que vai ser ajuizada ou impetrada toda vez que estivermos diante de um ato de autoridade pública, certo? Portanto, no exercício de função pública, que cause dano e viole direito líquido e certo do cidadão. O mandado de segurança pode ser impetrado individualmente pelo cidadão que tem o seu direito líquido e certo violado, ou de forma coletiva, quando aquele dano ultrapassa a esfera individual e atinge uma determinada coletividade. O mandado de segurança é uma ação que não vai admitir instrução probatória, por isso ela tem um procedimento sumário especial. É uma ação que necessariamente depende de uma prova pré-constituída. Na ação de mandado de segurança, repetindo, isso é bastante importante, nós temos um processo sumário especial, é necessária a violação de um direito líquido e certo, é necessário que exista uma autoridade pública administrativa
praticando esta violação ao direito líquido e certo. E é necessária também a prova pré-constituída, porque não há dilação probatória no mandado de segurança. O mandado de segurança se configura como um dos principais instrumentos de controle da administração pública. O próximo instrumento é a ação popular. A ação popular é um instrumento de controle do cidadão. O cidadão pode, ainda que não tenha individualmente a sua esfera jurídica de direitos diretamente afetada, pode buscar a tutela do Poder Judiciário toda vez que houver lesão a patrimônio público. Patrimônio público entendido como o que diz respeito ao erário público, aos recursos públicos, o que diz respeito ao meio ambiente, o que diz respeito à questão histórica, paisagística, cultural, enfim. Violação à moralidade administrativa de uma maneira mais ampla. O cidadão pode buscar, bastando comprovar a sua condição de cidadão, a tutela do Poder Judiciário, visando afastar um ato administrativo que viole a moralidade administrativa ou o patrimônio público de maneira geral. A ação civil pública tem exatamente o mesmo conteúdo ou o mesmo objeto da ação popular. A diferença é de legitimação. Na ação popular, o legitimado para efetuar o controle é o cidadão. Na ação civil pública, o legitimado para efetuar o controle é o Ministério Público. Dentro dessa perspectiva, nós podemos mencionar que tanto a ação popular quanto a ação civil pública tem como objeto o controle da moralidade administrativa e o controle do patrimônio público, histórico, paisagístico, cultural, de meio ambiente e de recursos públicos. A diferença fundamental é de legitimação. Quem pode propor uma ação civil pública é o Ministério Público. Quem pode propor uma ação popular é o cidadão. Essas duas diferenças são importantes, caem em avaliações e por isso eu gostaria que vocês, alunos, tivessem uma atenção especial nesse assunto. É importante saber a diferença entre o mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, porque vocês serão cobrados por esse conhecimento. Com isso, encerramos a nossa aula de controle e os chamo para a dica de estudo. A minha dica de estudo para a aula de hoje é a memorização e fixação da diferença entre o mandado de segurança, ação civil pública e ação popular, assim como da classificação geral das possibilidades de controle dos atos administrativos e também das espécies de recursos administrativos dentro do controle administrativo.